quiser acompanhar no livro, estamos na página 251, Perispírito e Evolução. Podem me interromper a qualquer momento, abrindo o microfone, daí eu paro a leitura e vocês podem estar colocando a opinião a respeito do assunto, tá bem? A evolução constitui tema que interessa a todos os campos do conhecimento, impondo-se para uma, acho que é para sua melhor compreensão, à luz do Espiritismo. A teoria que explica o mecanismo pelo qual se verifica a evolução surgiu na ciência, das comparações entre as diversas espécies de seres vivos. Desde a antiguidade, no Oriente e na Grécia, muitos doutrinadores e filósofos tinham noção da evolução dos seres vivos. Aliás, a concepção dialética do mundo em que via os objetos e os seres em contínua transformação. Heráclito já afirmava que na natureza tudo se transforma. Filósofos, pensadores e doutrinadores daquela época apresentaram diversas teses sobre a evolução dos seres vivos. Leibniz apresentou o conceito de continuidade e gradualismo, ou seja, a natureza não dá saltos, tudo avança gradual e continuamente. Já para Teilhard, o universo se ordena em uma única grande série, claramente orientada e ascendente, desde o átomo mais simples até os seres vivos elevados. A vida emerge da matéria e, por sua vez, a biosfera vê surgir em si a noosfera, ou seja, o mundo dos seres conscientes e pensante, o mundo dos homens. A evolução visa, na realidade, realizar a passagem da matéria ao espírito. O fenômeno humano aparece como resultado de uma imensa história orientada. A matéria mineral, depois vegetal, depois animal, tomou sucessivamente formas cada vez mais complexas. O conceito fundamental de Teilhard, a denominada lei de complexidade e consciência, enuncia que a evolução se desenrola na direção de uma crescente complexidade e que esse aumento de complexidade é acompanhado por uma correspondente elevação do nível de consciência, culminando na espiritualidade humana. De complexibilidade em complexibilidade, chega-se ao homo. Surpreendentes constatações antropológicas refere-se à rapidez com que evoluiu e ao fato de que, atingindo a condição de Homo sapiens, não se verificou mais nenhum aumento visível no cérebro. O homem primitivo, há mais de 100 mil anos, chegou a um cérebro pronto e perfeito, que lhe permitiria, através de um inimaginável universo de sinapses, desvendar os mistérios da energia e viajar ao espaço exterior. Nas principais universidades do mundo, prosseguem as pesquisas com especial interesse pela evolução, como aponta um pesquisador da Universidade de Harvard. O impacto geral do pensamento evolucionista em todas as esferas do pensamento humano, sendo certo que já não é prerrogativa da biologia, uma vez que não existe nenhuma área de reflexão humana em que entre o aspecto histórico que não tenha adotado o pensamento e a metodologia evolucionária. Em Espiritismo, respeitando-se a nobreza dos esforços dos notáveis investigadores da verdade, os elementos alcançados pelos autores encarnados e desencarnados podem fornecer os mais significativos subsídios para a clarificação do tema.
Aí na página 274 do livro tem essa imagem, se vocês quiserem acompanhar, que ele fala a respeito da hipótese evolutiva, com cada crânio que foi localizado nesse tempo. Vocês querem fazer alguma colocação da leitura até agora? Ela foi mais da parte do estudo científico mesmo sobre a evolução. Eu acho que pode ir seguindo, Di. Daí depois a gente comenta. Uhum. Eu vou ler na 275, na página do livro, tem um trecho no final da página que fala a respeito do progresso evolutivo e que eu vi que ela não tem aqui no slide, achei bem interessante. O processo evolutivo, pois tem essencialmente o sentido da progressão. Não é só a passagem de umas formas a outras, num sistema em que o movimento é considerado lei geral. É muito mais. Significa íntimo aprimoramento de estruturas e funções psíquicas, a se manifestarem, sim, através de formas e características funcionais diversas, cada vez menos grosseiras, rumo à espiritualidade superior. Quer passar o slide? Pode passar. Realmente, a comunicação dos espíritos através da mediunidade é hoje um fato universalmente notório. O espírito é imortal e se comunica em toda parte e em qualquer tempo, uma vez que a mediunidade é faculdade natural como qualquer outra. A evolução não é uma ascensão confusa, desordenada, caótica, mas é um movimento exatamente disciplinado, sem possibilidades de enganos ou imposições. O progresso evolutivo, pois, tem essencialmente o sentido de progressão, não é só passagem de umas formas a outras, num sistema em que o movimento é considerado lei geral. Aí agora ele vai começar a citar dentro do Livro dos Espíritos. Eu até assinalei aqui no livro. Então, respondendo a uma das perguntas de Kardec no item 607b, esclarece: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta, e poderia acontecer que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, e seria antes uma exceção. É óbvia a compreensão de que o processo evolutivo, a desdobrar-se através de milênios sem conta, não se circunscreve a um só planeta, pois muitas são as moradas da casa do Pai. Posso seguir com a leitura? Alguém quer fazer alguma colocação a respeito do que foi lido até agora? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar do livro, talvez? Aqui no meu livro eu anotei, ele fala ali da pergunta 607b, eu anotei também a 607a, onde ele fala aos seres inferiores da criação. E aí ele cita lá no Livro dos Espíritos: é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa, para ele, o período de humanidade. Como este, a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. E aí ele segue na pergunta 611. Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal
Só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação, inerente à matéria. Eu acho que a gente poderia passar o vídeo Eu acho para que contextualizar, né? ele encaixa com as Uhum. perguntas do Livro dos Só Espíritos. para a gente contextualizar, para quem está participando hoje pela primeira vez, a gente está fazendo o acompanhamento do livro Perispírito, né? Então, a gente começou estudando todas as funções do perispírito, o que é e tudo mais, e agora a gente entrou na parte da evolução, né? Da evolução do perispírito, enfim, a evolução do homem em si. A gente vai passar um videozinho que fala melhor sobre essa parte da evolução, né? De nós, da onde que a gente veio e tudo mais. Eu acho que fica bem explicativo. Eu vou parar de apresentar, que daí tu passa o vídeo que eu não, aqui no meu não consigo. Sim, Apareceu? Sim. Só me fala daí se vai estar bom o áudio, senão eu aumento aqui. Eu vou mexer aqui porque ele está acelerando, acho. Todos os espíritos encarnados e desencarnados já passaram pelo reino mineral, vegetal e animal, ou algum foram criados já como hominais. E eu complemento a pergunta dela dizendo, por exemplo, um animal, ele evolui como animal ou ele vai um dia se transformar em hominal? Entendi. Você. As obras espíritas dizem que todos tiveram o mesmo princípio e terão o mesmo destino. Então, dentro dessa ótica, o que a gente tem de informação? Que aqueles que hoje estão como hominais, no caso nós, se a gente for recuando no tempo, nós vamos perceber que a gente viveu experiências animais. E você vai recuando no tempo e vai encontrando cada vez espécies mais remotas da nossa manifestação. E atrás das manifestações animais, existirão as manifestações vegetais, que não têm determinadas expressões que o mundo animal possui, como deslocamento, a caça de alimento, defesa, fuga do predador, que são inteligências que o vegetal ainda não desenvolveu. E atrás do vegetal, as experiências do ponto de vista mineral. Como é que a gente vai viver numa pedra se a pedra não morre nunca? Então, não é encarnar no animal, é experimentar junto com uma estrutura cristalográfica, de uma estrutura de uma molécula. O princípio inteligente, ele se vincula ali e ele experimenta com aquela estrutura ainda que não orgânica ainda. Então, todos possuem essa mesma característica. Eu diria, para a gente buscar a questão 540 de O Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que tem uma resposta longa, mas o parágrafo final dela é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Então, se o espírito que hoje está na condição hominal também foi átomo e está indo para o arcanjo, todos indistintamente passamos por essa mesma experiência. E respondendo à sua pergunta, Divina, há uma obra de Herculano Pires em que ele diz que o animal ele evolui dentro da espécie. Então, nós evoluímos dentro da linhagem da nossa espécie. A gente veio e aí foram saindo ramificações outras, e uma natural evolução foi acontecendo da nossa espécie até chegarmos onde estamos. A expectativa nessa obra que ele apresenta é que outras espécies, no futuro, também se tornem conscientes na Terra. Hoje nós temos apenas uma única espécie consciente, as outras ainda não alcançaram a condição de compreensão de si próprias.
Mas, por essa lógica, os animais vão evoluir naturalmente dentro de sua própria espécie, promovendo uma evolução lenta e gradual, mas alcançando cada vez uma melhor condição de expressividade, até que eles começarão a apresentar rudimentos de inteligência que depois se tornarão numa inteligência rudimentar e depois serão espíritos. Então, essa condição de evolução, ela se dá dentro da própria espécie. Nós somos o primeiro modelo que deu certo, né, em termos de autopercepção, mas, segundo essa leitura, outros viriam depois de nós também se tornando espíritos. Posso seguir com a leitura, pessoal? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito dessa primeira parte sobre a evolução? Então, perispírito. Fator relevante é que a evolução, na verdade, é um processo de natureza interexistencial. Com efeito, mostra o espiritismo que ela acontece, continua e ininterruptamente em dois planos existenciais, material e espiritual. Nesse maravilhoso envolver contínuo e eterno do princípio inteligente, nos múltiplos laboratórios da natureza, surge pouco a pouco, cada vez mais nítida, a estrutura que um dia, na dimensão hominal, se consolidará como o meio perene de sua expressão, o perispírito. Ali no livro, na página 296, falando, né, sobre a evolução do perispírito, tem um trecho do André Luiz, né, pela mediunidade do Chico Xavier, que eu acho que seria interessante a gente ler. Tu quer que eu leia? Você que sabe se tu tá aberto aí, ou se quiser que eu leia. Vou ler, então. Tá. André Luiz, sempre citado, traz pela mediunidade de Chico Xavier importantes informações a respeito. Assim como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu nas formas primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. Ao longo da atração no mineral, a sensação no vegetal, o instinto no animal. Vemos a crisálida de consciência construída em suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Os dias da criação assinalados nos livros de Moisés equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra de séculos numerosos. Pacientemente elaborada em duas esferas diferentes de vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente pela obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se, das vidas menores que lhe prestam serviço, delas recolhendo preciosa cooperação para crescerem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico foram, portanto, construídos com lentidão.
atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. É assim que o tato nasceu, no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares, em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelos monocelulares, expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por oscitações do ambiente em que evolviam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos, destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com as algas marinhas, providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas umas para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem de consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus. Por força da lei divina, deve merecer, com o trabalho em si mesmo, a auréola da imortalidade em pleno céu. Isso, eu acho que fechou bem, né, com a parte da evolução, que é bem mais científica, né? Aqui no livro ele traz várias teorias, traz a teoria de Darwin, de toda aquela evolução, que eles iam procurando as semelhanças, né? Todos os teóricos, os filósofos, e aqui nos slides está bem mais resumido, né? Acho que é a parte que a gente precisava para seguir, assim. E aí ele explica que assim como levou esse tempo para o corpo, que a gente tem muito isso, a evolução, a gente pensa diretamente no corpo físico, né? O que foi acontecendo, então, do primata até hoje, como funciona a parte do corpo físico. Sendo que o perispírito veio evoluindo junto, né? A parte inteligente veio tendo essa mesma evolução, né? Isso mesmo. Uhum. E é a parte que realmente evolui perante a lei divina, é essa, né? O corpo só vai se adequando para poder passar por o local que ele está nesse momento, mas o que evolui, na verdade, é a nossa parte psíquica, né? O mental. Isso aí. Tá todo mundo tão quieto hoje. É, pois é. Se alguém quiser contribuir com o nosso estudo, fique à vontade. Alguma pergunta, de repente, né, que a gente possa auxiliar também? Então, vamos para a próxima parte, que é perispírito e memória. Função psíquica das mais delicadas. Pouco se sabe ainda sobre a memória, capacidade que tem o espírito em suas existências, de fixar, conservar, evocar, reconhecer e localizar, sob a forma de lembranças, as impressões resultantes das experiências vividas, recuperando-as mais ou menos nítidas. À luz do Espiritismo, entende-se de primeiro que a memória é patrimônio da alma. A alma é que pensa. O perispírito, como campo aglutinador de energias que dizem com as condições da Terra, apenas reflete a alma, servindo-lhe de agente de transmissão. Kardec é claro na sua afirmação. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui consciência. Deduz-se que, se pudesse existir perispírito, ele não sentiria mais que um corpo morto.
Na busca do entendimento de que, se a alma que pensa e que, por conseguinte, guarda a lembrança, as impressões das experiências vividas em sua peregrinação evolutiva, ela imprescinde, como visto, do seu perispírito como seu indestrutível, indissociável agente de manifestação. Sabe-se que, entre os centros de força, sobressai em importância, impulsionando os demais, o centro coronário e o cerebral, a comporem possivelmente o corpo mental, expressão perispirítica da mente, a poderosa usina espiritual do pensamento. O fato de que a alma e perispírito constituem uma unidade indissociável não pode pensar em alma sem perispírito. Acho que não se pode pensar em alma sem perispírito, porque esse é a natural. Projeção daquela como a luz ou é do foco que a produz, identificando. É que tem levado autores encarnados e desencarnados a sustentar que a memória não apenas se expressa por via do perispírito, mas nele tem sua sede. Impõe-se, todavia, indagar-se tal posição não equivale a dizer que o pensamento é produção do perispírito e não da sua matriz espiritual. Desencarnado, o espírito é dono de uma memória mais completa e aguda. O espírito recorda mais. Quanto mais evoluído, mais perfeitas surgem-lhe as lembranças, passando a alcançar, de acordo com suas condições e necessidades, número cada vez maior de encarnações passadas, arquivadas no subconsciente profundo. Com o tempo, os conteúdos aprendidos sedimentam-se, tornam-se menos disponíveis. É a memória subconsciente, reservatório das experiências vividas durante a reencarnação. E ao voltar ao mundo físico, apagando-se de novo, em parte e transitoriamente a memória integral. O espírito conserva impresso em sua memória profunda, subconsciente profundo, todo o acervo intelecto afetivo, construído nas vidas passadas. Então, é como se fosse um apagão temporário, né, que a gente tem quando a gente encarna, das nossas outras reencarnações, das nossas outras vidas, enfim, das nossas vivências. Não que isso desaparece, né? Isso tá no nosso subconsciente profundo. E às vezes, dependendo de algumas experiências que a gente vive, são gatilhos para que a gente lembre, né, de algumas coisas que estão guardadas ali no nosso subconsciente, né? Até eu estava me lembrando do estudo de ontem que o Edson comentou que quando foram escritos os livros, no caso que o Chico recebeu, ele tinha até a 4ª série, se eu não me engano, né? E aí as pessoas se questionavam, né? Então, da onde que vinha tantas palavras e o conhecimento que ele expressava nos livros? Ele tinha isso no seu acervo. Ele acessava isso no consciente dele, né? No inconsciente, para essa vida, e ele conseguia, então, trazer as mensagens com o conhecimento, né? Pode falar, Silvia. Não sei se cabe no comentário, mas acho que até as nossas memórias ficam no nosso subconsciente, que são mais subjetivas, quando a gente reencontra, por exemplo, uma pessoa que às vezes a gente acabou de conhecer alguém nessa existência e pensa assim, meu Deus, parece que conheço essa pessoa há séculos, né? Ou a conversa flui, ou o assunto. Então, parece que são almas que se reencontram, de fato, são almas que se reencontram, né? Mas acho que também é algo que fica no nosso subconsciente, acho que é um exemplo que dá para a gente ocupar também nesse aspecto. Sim, ótimo. Isso, aquela sensação que tem que parece que eu já conheço essa pessoa, ou quando você se identifica com ela de início, né, de primeira que você viu. Eu acredito que seja isso.
São Com memórias que são ativas por sensações, né? Assim como daqui a pouco medo, eu tenho medo de algo, sem explicar, ou eu gosto de algo que também daqui a pouco não tem uma explicação aqui, né? Ainda, no caso, tipo crianças que já nascem com determinadas, sabem tocar piano, sabem escrever, Habilidades. falam outras línguas, são sensações que são ativadas, são memórias ativadas por sensações, né? Isso aí. Aqui no livro ele fala bastante, né? Ele especifica todos os tipos de memória. Isso. E fala bastante o processo de memória é extremamente complexo, pois que o sistema nervoso deve ser capaz de recriar, em ocasião posterior, o mesmo ou quase o mesmo padrão de estimulação do sistema nervoso central. Isso também quando a gente sente um cheiro, né? A memória olfativa. Isso aí. Uhum. Em mim isso é bem forte, assim. A memória olfativa, né? A memória de uma música, enfim, que ativa o nosso sistema nervoso central, né? E, consequentemente, vai ativar algumas memórias ou informações que a gente teve em outras vidas, né? As nossas predisposições, né? Tu nasce já sabendo, com uma predisposição a tocar um instrumento, a escrever, né? Isso aí. Não que você não tenha que desenvolver nessa vida, mas você já nasce predisposto, né? Eu mandei um vídeo para você ali desse Jorge Lahati que a gente está acompanhando, que ele fala aonde fica a memória, né? Se é no espírito ou no perispírito. Eu acho que seria bem oportuno a gente colocar, se tu conseguir compartilhar. Coloco sim, aham. Eu vi esse hoje à tarde também. É bem interessante. Vou compartilhar. Apareceu para vocês? Sim. Uhum. Se dizer que tudo fica gravado no perispírito, e se quando o espírito sai de um mundo para o outro, é preciso constituir um novo perispírito, a mente e a memória se perderiam? Poderia nos esclarecer? Isso é interessante. Ah lá. Existem muitas pessoas que dão a seguinte conceituação, que não é muito exata. Qual é a conceituação que as pessoas dizem? Que o perispírito é a memória do espírito. Por que dizem isso? Porque em muitas obras de André Luiz e de outros autores, os mentores consultando o perispírito, ou seja, observando o perispírito, veem a história registrada da pessoa. Existem muitos casos, por exemplo, um dos casos de André Luiz, que eles se aproximam de um homem e ele diz assim, eu não tive culpa, não fui eu. E eles se aproximam e, vendo o perispírito, percebem uma cena que ele tem gravada nele, na memória dele. O que tem ali? Uma cena de uma rua deserta, em que ele encontra o seu desafeto na rua deserta. Ele pega o carro e, com o carro, ele bate na pessoa, mata o indivíduo e vai embora. Ele faz isso e some. Ninguém sabe, porque não tinha câmera de segurança, nada. Ninguém sabe quem foi que teria batido no rapaz que faleceu. E ele está dizendo, não fui eu, mas aquela história está gravada nele, assim como uma infinidade de outros casos no mundo espiritual são semelhantes a esse. E as pessoas costumam dizer, o perispírito é a memória do espírito. Essa informação ela não é correta, porque o perispírito ele não é a memória do espírito. O perispírito não é o HD do espírito. Aonde está a memória, o eu, a personalidade, o ser? Está no espírito. Ué, mas se está no espírito, por que aparece no perispírito? O perispírito, ele expressa a memória do espírito. Ele expressa, mas ele não é. Não pensemos nós que o perispírito pensa. O perispírito é um corpo. Ele só expressa. Então, quando eu, por exemplo, penso dentro de mim, eu sou uma pessoa doente, eu não tenho uma perna, qual é a consequência? Eu apareço no mundo espiritual
sem a perna. Se eu fico dizendo, eu tenho um ombro quebrado, tenho um ombro quebrado, tenho um ombro quebrado, aparece no mundo espiritual, ombro quebrado. Então, quando a gente se convence que a gente é uma coisa, automaticamente a mente se acomoda dentro desse condicionamento e forma um perispírito do lado de lá parecido com aquilo que a gente pensa que é. E, ao mesmo tempo, nós deixamos que o perispírito relate o que está dentro de nós. Ele não é a memória, ele expressa a memória. Então, não há nenhum perigo de, quando nós migrarmos de um mundo para outro, e que nós temos que automaticamente abandonar determinados fluidos para compor novos fluidos, com novos fluidos do planeta para onde estamos indo, a estrutura do perispírito que a gente vai ter, ninguém vai perder memória nenhuma. Que a memória não está no perispírito, está no espírito. O perispírito apenas expressa. Então, quando a gente vai migrando de mundo para mundo, determinados fluidos mais densos de um mundo que a gente está saindo, ficam nele. O espírito se desembaraça desses fluidos e absorve fluidos mais sutis para que ele consiga ter mais fluidez de se manifestar num mundo mais sutil. E acontece o inverso quando ele, por exemplo, vem de um mundo mais sutil para encarnar num mundo mais grosseiro. Ele precisa se apropriar de substâncias mais densas para que ele consiga ter um perispírito mais, entre aspas, material, que permita o acoplamento junto ao corpo físico que esses mundos utilizam. Mas a memória, o querer, a vontade, o eu, a personalidade, nada disso está no perispírito. Ele é apenas um aglomerado de fluidos. A verdadeira personalidade e a memória estão na essência do ser, no espírito, na parte que não tem forma, a chama, a centelha divina que Deus criou e que é imortal. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito eu acho ele super explicativo, assim, eu entendo bastante as coisas que ele fala. E agora ficou bem claro, né, que então a nossa memória, ela está no nosso espírito, né? O perispírito é um meio em que a gente expõe a nossa memória, enfim, né? Eu acho que a gente falando sobre memória também, a gente não pode esquecer de falar sobre o esquecimento, eu ia dizer, né? Porque a memória, né, tem total ligação com o esquecimento também. Isso. Então, aqui no livro ele fala sobre um esquecimento natural, que não é patológico, ou seja, ele não vem de nenhuma doença, Alzheimer, enfim, ele é um esquecimento natural, que todos nós temos, com a bênção de Deus, né, ainda bem, quando a gente reencarna. Então, eu lembrei disso quando você falou ali da história do Chico, que o Edson falou ontem na casa, né, que ele estudou até a 4ª série, enfim, né, porque talvez ele não precisasse desse tipo de conhecimento, porque ele já tinha esse conhecimento. Então, ele focou em outros, né? E aqui no livro, ele fala, na página 317, ó, como antes apontado, nos eventos da encarnação atual, o esquecimento superficial, em nível consciente, verifica-se seletivamente em função do que se pode denominar princípio da economia psíquica. Então, a gente economiza mesmo o pensamento, né? Segundo o qual, o que é menos importante ou o que já está aprendido cede lugar, transitoriamente ou não, ao que é mais importante ou a novas aprendizagens. As impressões saem do foco consciencial, depositando-se na memória consciente e disponível. Com o tempo, os conteúdos aprendidos sedimentam-se, tornando-se menos disponíveis. É a memória subconsciente, reservatório das experiências vividas durante a reencarnação. Então, o caso do Chico é um ótimo exemplo para isso, né? Uhum. Ele era uma pessoa, assim, de conhecimento na vida que ele teve ali, assim, de estudo, nessa vida, totalmente ignorante. Ele não tinha estudo, né? Se ele estudou até a 4ª série, enfim, era ínfima a instrução escolar dele. Mas o conhecimento que ele trazia, né, na memória, enfim, no subconsciente, era enorme. Por isso que ele não precisava estudar tudo de novo, né? De uma maneira mais grosseira de se falar. Não, muito bem colocado, essa parte é bem interessante mesmo.
Aí ele vai falar de novo na 318, né? Dispõe a ordem divina que só remaneçam na nova encarnação os conteúdos que forem úteis à evolução do espírito, as quais normalmente se manifestam através de tendências ou aptidões inatas, que foi o que a gente comentou antes, né? Ter tendências a já tocar alguns instrumentos, ter conhecimento de algumas outras línguas, vários relatos que a gente ouve hoje, né? Pode falar, Sandra. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, as lembranças, eu só vou ter as lembranças que eu necessito para essa encarnação que eu estou. É isso? Se eu Tanto as- tiver outras lembranças que não me forem, não vai ser favorável, não vai me ajudar a evoluir nessa encarnação, eu não vou lembrá-las delas. Eu não vou lembrar delas, do conhecimento que eu trago de outras vidas. Se elas Sim? não forem necessárias nessa encarnação, não. Ah, Digamos, um exemplo bem, bem grosseiro. Na última encarnação, a Sandra era uma das pessoas que vivia lá no deserto e era vendedora de camelos. Hoje, a Sandra aqui em Catanduvas não tem necessidade de lembrar como eu tinha que cuidar daquele camelo, qual era a forma correta, saber como o vento se direcionava para saber se ia por um lado ou pelo outro, pelo deserto. Então, não tem necessidade desse aprendizado que você tem. Aí sim. você não vai acessar. Porém, a Sandra volta em outra situação, ou vai viajar e passa por determinado local. Ela vai ter algum flash de lembrança que ela já conhece, como diz a Mai antes, vai sentir um cheiro que já conhece, talvez não lembre da memória completa, mas fragmentada, né? Sim, tá, entendi. Eu estava com dúvida com relação a isso. E eu acho que isso se estende também não só para conhecimento, né, mas para informações. Por exemplo, informações eu digo de pessoas, né, de pessoas que eu me relacionei, Sim, sim. né, não só o conhecimento técnico, assim, sobre coisas, né, de trabalho, enfim, de estudo, mas de pessoas que eu me relacionei, né, porque é necessário eu saber isso, é necessário saber por que meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe. Eu tinha essa curiosidade, né? Quando eu comecei a estudar no espiritismo, enfim, eu achava que eu ia saber tudo que eu fui em todas as outras vidas, tudo que eu fiz, o que minha mãe e meu pai fizeram, minha irmã, por que eu tô aqui. Então, isso, quando comecei a entender, eu vi que, graças a Deus, que eu não sei e que não me é informado se não for necessário, né? A gente vê isso em atendimento de mesa. Não é, não é necessário contar para a pessoa tais coisas, porque o que isso vai trazer de bom para ela, né? Se a gente soube ali, num caso, uma mulher, um exemplo hipotético, né? Tem problema de ter filho, enfim, problema no útero, problema hormonal, mas em outra encarnação ela abortou. O que isso vai trazer de bom para a pessoa que já está sofrendo por não conseguir ter um filho, se sentir culpada porque abortou, enfim, né? Então, isso não é só para os nossos conhecimentos, mas também para informações da nossa própria vida, né? Eu tinha essa curiosidade de querer saber o porquê, o que foi, o que eu fui, o que eu fiz, o que me fizeram, mas até que ponto, a custo de quê, né? Se a gente não é capaz de entender nem nessa própria vida o que nós estamos fazendo, imagine nas outras, né? Então é melhor, eu acho que só seguir o fluxo e o que é necessário a gente continuar, né? Muito bem. Eu acho que eu não vou seguir para o próximo capítulo, porque aí ele já vai entrar a respeito da mediunidade. E aí ele vem citando todos os tipos de médium, todos os tipos de efeito físico. Acho que vai ficar muito confuso daqui a pouco para a gente absorver tudo isso. O que tu me diz, mãe? Também acho. Uhum. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem colocar alguma coisa que vocês leram do livro, de repente, que vocês acham que a gente poderia estar comentando ou colocando? Podem ficar bem à vontade. Ou até alguma sugestão, se os vídeos são bons, ou se teria alguma outra forma que vocês tenham de sugestão para a gente fazer mais dinâmica, assim. Uhum.
Para mim tá tudo ótimo. Oi, Evarista. Eu também acho assim, claro, ele é um livro bem complexo, né? Ele tem muita coisa, como o Edson falou para nós, daqui a pouco você fazer a leitura dele, linha por linha, é muita informação. Por isso que a gente trabalha com esse slide, né? Que o Edson também usou em Lages e passou para nós, e aí a gente acaba filtrando um pouco, né? Agora, para quem quiser, eu geralmente leio o capítulo antes, todo ele. É bastante informativo, ele traz toda a lógica da parte física, enfim, todos os estudos, né, dos cientistas, e junta, então, que é a parte que a gente usa aqui no estudo, ele vem em encontro com a parte mesmo do estudo espírita, né? Obrigada, menina. Os vídeos são muito interessantes porque faz com que a gente consiga mentalizar, memorizar mais, né, todo esse conteúdo, porque realmente são conteúdos assim que vêm agregar muito, mas traz muita informação, né, porque a gente vai, cada semana é algo diferente e esses slides, eu não consigo acompanhar direito os slides ali aqui no livro, até eu me encontrar aqui, está dando um delay, que nem diz o outro, né? Mas é bem interessante os vídeos, porque isso complementa o estudo e enriquece muito, né? Acho bem interessante. Que bom, Zé, que bom. A gente tenta procurar, tentar manter na mesma linha, e esse cara que a Maia achou, eu gosto muito da forma que ele explica, fica muito claro, sabe? Até às vezes ele usa uma caneta para explicar, é bem minucioso na forma que ele explica. E o livro, ele vem dessa forma, tipo, perispírito evolução. A gente pensa direto na parte espiritual, né? E não, o livro vem, ele traz toda a parte da evolução científica e aí ele traz a parte espiritual para mostrar que isso vem caminhando junto, apesar de não ser reconhecido, né? Agora, claro, nos últimos tempos a gente vê que tem mais, assim como a parte da medicina, a parte da evolução também vem acompanhando, né? Mas Diandra, eu comecei a ler o livro desde o começo, Uhum. e com essa parte dos slides ali, eu vejo que está ficando mais fácil para mim compreender, entendeu? O livro aqui. Porque eu também não consigo, sou que nem a Zenir, eu não consigo acompanhar agora no livro ali, né? Sim. Eu me perco tudo. Então, eu comecei a ler e estou sempre um capítulo atrás. E daí, com os slides, eu consigo ter um entendimento melhor do que está escrito ali. É porque daí ele é mais objetivo, né? É mais resumido e mais objetivo naquilo que realmente importa, enfim, né? Uhum. Aí o livro fica mais que a leitura complementar mesmo, né? Porque... Então, meninas, só as duas. Então, meninas, tá bom assim? Vocês não ficaram... Ou daqui a pouco, assim, eu tava lendo o livro, tipo, a Zê comentou e a Sandra que estão lendo o livro, daqui a pouco tá um pouquinho atrás do que já tá no slide. Fiquei com dúvida nessa situação, nessa colocação. Manda no grupo. Porque aí o Edson dá uma olhada, a Fátima, a gente conversa e daí responde ali no grupo, e se precisar, depois a gente pode fazer um vídeo só com essas perguntas e respostas, como esse que a gente apresentou hoje. Eu acho que fica bem interessante. Desde que pode ser até lá do primeiro capítulo, de alguma situação lá dos fenômenos, não tem problema. Podem mandar no grupo e a gente ajusta isso para estar voltando no assunto. Semana passada... Opa, desculpa, Sandra, pode falar. Não, eu falei, ok, tá certo. Né? Acho que fica bem bacana. Semana passada ficou, né, uma dúvida ali que eu até deveria ter mandado no grupo, vou mandar. Daí ficou uma dúvida, mas era sobre desdobramento, era, né, outro assunto. Sim, mas aí eu vou mandar, que daí daqui a pouco a gente pode reunir uma quantidade de dúvidas, daí pedir pro Edson ou a Fátima, enfim. E a gente faz só um perguntas e respostas, né? Aí isso parece. Isso aí, acho que é bem interessante. Então tá. Tu faz a prece final para nós, Mai? Sim. Então tá, obrigada. Então, antes da gente fazer a prece final, eu quero agradecer vocês
por vocês estarem aqui, por a gente estarmos todos juntos, tentando aprender um pouco mais, né? Mesmo que ainda nos falte muito conhecimento, digo isso por mim, né? Mas a gente está aqui tentando buscar, né? Sempre um pouquinho melhor. Então, eu agradeço muito vocês. Eu vou ler um trechinho do livro Vinha de Luz. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Então, com essa mensagem que nos dá ânimo, tranquilidade, segurança para seguirmos, mesmo com todas as coisas ruins que a gente vê acontecendo no mundo, mas que a gente não perca a fé, não perca a vontade de lutar pela paz, né? Nem que seja no nosso dia a dia, mesmo que pareça pequeno, né? Mas cada um fazendo sua parte, as coisas se tornam melhores coletivamente. Então, com a oração do Pai Nosso, vamos encerrando os estudos de hoje, agradecendo a espiritualidade por ter nos orientado, a Deus Pai por nos ter permitido estarmos aqui todos juntos e que possamos estar novamente na próxima semana. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, bom restinho de semana para vocês. Boa noite, povo. Obrigada. Boa Boa noite. noite, obrigada.